4. SSS Level Loader Capítulo 19, Conjunto Premium, Abertura da tabela de classificação Autor, Grande Ganso Branco. Esse capítulo veio de novelbean.net. Não se esqueça de conferir o site. Derrotou o chefe Goblin de Elite, ganhando 100 pontos de experiência, talento saque ativado, força mais 10, crítico físico mais 1, velocidade de ataque mais 1. Você concluiu a área secreta dos Goblins, normal, classificação geral SSS, recompensas adicionais, Pedra da Vida nível 1 5, Pedra Mágica 5, a notificação apareceu rapidamente. Jó ficou um pouco desapontado por os atributos de saqueado obtidos ao matar o chefe não beneficiarem a sua classe de mago. No entanto, a classificação SSS lhe concedeu 5 Pedras da Vida e 5 Pedras Mágicas extras. Pedras da Vida e Pedras Mágicas podem ser embutidas em armaduras. Uma Pedra da Vida de nível 1 aumenta a saúde em 10 pontos, e uma Pedra Mágica de nível 1 aumenta a mana em 10 pontos. Duas pedras do mesmo nível e tipo podem ser combinadas para criar uma pedra de nível superior. Mas, assim como acontece com as pedras de aprimoramento, a taxa de sucesso diminui à medida que o nível de inserção aumenta. Johnny não planejava cravar essas pedras imediatamente, pois a qualidade do equipamento que possuía era muito baixa. Equipamentos comuns possuem um espaço para a gema, equipamentos premium possuem 2 e equipamentos raros possuem 3 espaços. Os equipamentos de artefato de nível mais alto podem ter até 6 espaços para gemas. Perto dali, os 2 cavaleiros goblins sobreviventes viram seu líder morto e finalmente reagiram, rugindo de raiva. Humano desprezível, você pagará por ferir goblins. O grande rei demônio não o poupará. Bang. Bang. Johnny não se deu ao trabalho de discutir. Ele brandiu seu cajado, lançando magia para matar facilmente os 2 cavaleiros. Com a batalha terminada, Sini correu alegremente até ele, exclamando: Mestre, consegui 10 gemas. Ao concluir a área secreta, ela também recebeu 5 Pedras da Vida de nível 1 e 5 Pedras Mágicas de nível 1. Sem saber para que serviam, ela entregou todas para John. John aceitou as joias sem hesitar e voltou sua atenção para os itens deixados pelo chefe Goblin, uma espada longa e um baú do tesouro. A espada longa era um item premium de nível 1. Concedendo mais 10 de dano físico e mais 2 de força. Esses atributos a tornavam um excelente item premium, mas nem ele nem Sini podiam usá-la. John guardou a espada longa e abriu ansiosamente o baú do tesouro. Você abriu o baú da área secreta dos Goblins, ganhando 10 pedras de habilidade, um conjunto estelar, um conjunto pássaro azul e um pedra da origem. E lá estava ela, a pedra da origem. John ficou radiante. Ele havia escolhido essa área secreta dos Goblins especificamente para obter a Pedra da Origem. As condições para o aparecimento de uma Pedra da Origem eram rigorosas. Ela só aparecia na primeira conclusão de uma área secreta dos Goblins se a classificação fosse S ou superior. Depois disso, a área secreta dos Goblins não seria mais atualizada. A Pedra da Origem tem um único efeito: permite a seleção de uma segunda classe. John havia planejado inicialmente escolher a classe sacerdotal, que também se beneficia de atributos espirituais elevados. Mas agora, com seu atributo de força atingindo a impressionante marca de 344 pontos, superando em muito as classes físicas de produção violenta do mesmo nível, ele decidiu escolher uma aula de atividade física para utilizar seu atributo de força de forma eficaz. Você usou a Pedra da Origem, abrindo a segunda seleção de classe. Classes disponíveis atualmente: Cavaleiro, Guerreiro, Arqueiro, Assassino, Sacerdote. A mensagem apareceu. Entre as classes de dano físico, havia 4 opções: Cavaleiro, Guerreiro, Arqueiro e Assassino. Os arqueiros eram atacantes à distância, o que entrava em conflito com a classe de Mago, e os cavaleiros tendiam para a defesa, com benefícios limitados de força. Isso deixou apenas guerreiros e assassinos. Assassino. Johnny não hesitou e escolheu a classe Assassino. O maior medo dos magos era a aproximação dos inimigos. A classe Assassino causava dano letal apenas quando estava em proximidade com o inimigo. John já conseguia imaginar o desespero nos rostos de seus inimigos quando percebessem que ele também era um assassino. Você escolheu a classe Aprendiz de Assassino e aprendeu a habilidade Assassinar. Assassinato. Nível 1. Causa dano físico igual a 50% da força de um inimigo. Consome 5 pontos de mana. Tempo de recarga de 5 segundos. John usou as 10 pedras de habilidade que acabara de obter do baú.
convertendo-as em 10 pontos de habilidade, e aprimorou a habilidade Assassinar. Assassinar, nível 10, causa dano físico igual a 95% da força de um inimigo, consome 5 pontos de mana, tempo de recarga de 5 segundos. Nota: nível máximo de habilidade atual. Aprimore para assassino de nível 1, consuma 10 pontos de habilidade e a habilidade pode ser aprimorada para golpe mortal. Jon agora tinha 5 habilidades totalmente aprimoradas e as fez subir para o nível 10. Mas só restam 5 pontos de habilidade. Aprimorar as habilidades de aprendiz para o nível iniciante exigia 10 pontos de habilidade. A partir daí, cada nível subsequente também exigia 10 pontos de habilidade. Os pontos de habilidade de Jon estavam longe de ser suficientes. Muitos jogadores se concentrariam em aprimorar 1 ou 2 habilidades. Mas Jon não queria fazer isso. Ele daria um jeito de conseguir mais pontos de habilidade mais tarde. Jon conferiu os 2 conjuntos de equipamentos do baú, ambos de alta qualidade. Com bônus pré-definidos: Coroa de Pena de Fênix de Fogo, Prêmio 1, Classe Mago de nível 1, Mana mais 50, Espírito mais 2, Cinto da Fênix de Fogo, Prêmio 1, Classe Mago de nível 1, Vida mais 50, Espírito mais 2, Anel da Fênix de Fogo, Prêmio 1, Classe Mago nível 1, Dano mágico mais 10, Espírito mais 2, Bônus de conjunto, Mana mais 100, Dano mágico mais 10, Crítico mágico mais 1. Nota: o lendário conjunto Fênix de Fogo contém o poder da ave divina, em grande medida, aumentando o dano mágico. Botas estelares, Prêmio 1, Classe Guerreiro nível 1, Velocidade mais 10, Força mais 2, Braçadeiras estelares, Prêmio 1, Classe Guerreiro nível 1, Defesa física mais 5, Defesa mágica mais 5, Força, mais 2, Anel estelar, Prêmio 1, Classe Guerreiro nível 1, Dano físico mais 10, Força mais 2, Bônus de conjunto, Vida mais 100, Dano físico mais 10, Crítico físico mais 1. Nota: este conjunto lendário é forjado sob a luz das estrelas, suas pontas brilhantes assemelhando-se a estrelas, aumentando muito os danos físicos. Ambos os conjuntos eram equipamentos premium de primeira linha. Os bônus de conjunto, especialmente os atributos ocultos de aumento de crítico físico e mágico, eram impressionante. Mestre, este conjunto é tão poderoso! Exclamou Cini, com os olhos brilhando ao contemplar o conjunto estelar. Nas mãos de Jon. Pode levar, disse Jon, entregando generosamente o conjunto a Cini. Ele podia usar os 2 conjuntos, mas alternar entre eles era muito trabalhoso. A Fênix de Fogo conjunto proporcionou-lhe a maior melhoria. Anúncio: o número de jogadores de nível 1 no mundo de Golds atingiu 10.000. A tabela de classificação já está aberta. Anúncio: o número de jogadores de nível 1 no mundo de Golds atingiu 10.000. A tabela de classificação já está aberta. Anúncio: o número de jogadores de nível 1 no mundo de Golds atingiu 10.000. A tabela de classificação já está aberta. De repente, uma série de 3 anúncios do sistema ecoou, causando grande alvoroço no mundo de deuses. A tabela de classificação abria muito rapidamente. Jon já esperava. Era apenas o 5º dia, e 10.000 jogadores já haviam concluído sua classe de nível 1. Avanço. Os monstros do mundo dos deuses eram formidáveis, tornando a subida de nível uma tarefa nada fácil. A tarefa mais desafiadora foi abrir caminho da vila de novatos até a cidade de nível 1. Cada vila de novatos tinha um chefe de elite de nível 10 bloqueando a passagem para a cidade. Outras aldeias iniciantes não tinham um líder tão poderoso quanto Jon. Derrotar esse chefe de elite deve ter um custo elevado. Mestre, consegui entrar na tabela de classificação, exclamou Cini, radiante. Sério? Perguntou Jon, curioso, abrindo a tabela de classificação para conferir. Havia 3 tabelas de classificação no total: a tabela de classificação por nível, a tabela de classificação por equipamento, e a tabela de classificação de animais de estimação. Classificação por nível, vírgula, primeiro anjo negro, assassino, nível 29, segundo Ritie, cavaleiro da terra, nível 26, terceiro imperador demônio, mago sagrado, nível 26, quarto açougueiro, berserker, nível 24, quinta Gaia, cavaleira dragão, nível 24, décimo vendaval, assassino das sombras, nível 22, classificação de equipamentos, vírgula, primeiro escudo gigante de diamante, artefato divino inferior, dono, Ritie, segunda presa de dragão, rara de nível 1, dono, anjo negro,
Lança do terceiro julgamento. Hara de nível 1, proprietário, Gaia. Classificação de Pets, vírgula, primeiro dragão da Terra Júnior, Elite, proprietário, Gaia. E, de fato, o ID de Cine apareceu na parte inferior da tabela de classificação do nível. As três tabelas de classificação exibiam apenas os 10 primeiros colocados e, diferentemente da tabela de classificação por nível, as outras duas não estavam totalmente preenchidas. A tabela de classificação de animais de estimação tinha apenas uma entrada, o dragão da Terra de Gaia. A tabela de classificação de equipamentos listava apenas equipamentos de qualidade rara ou superior. Considerando a força atual dos jogadores, derrotar chefes de qualidade rara era praticamente impossível. Então os dois itens raros da lista provavelmente foram obtidos por meio de missões secretas. Todos nomes familiares. Os olhos de John se tornaram frios enquanto ele olhava para os jogadores na tabela de classificação. Esses indivíduos, de origens privilegiadas, se consideravam superiores. Quando o desastre aconteceu, em vez de resistir, tornaram-se lacaios dos humanos sombrios. Ele pretendia acertar as contas com eles, um por um. SSS Level Loader Capítulo 20. A antiga família das artes marciais e avaliação experimental. Cine olhou para a tabela de classificação com uma expressão confusa. Mestre, qual é a 11º lugar na tabela de classificação? Um assassino está 3 níveis à frente do segundo colocado. A tabela de classificação do nível, com exceção do assassino de maior classificação, estava repleta de jogadores de classes ocultas. John olhou para a tabela de classificação e disse calmamente, nada de especial. Ele só tem um talento especial para aumentar a experiência. Este anjo negro era um dos poucos jogadores com talento de nível SSS. No entanto, seu talento de nível SSS não era particularmente poderoso, sendo apenas um aumento de experiência auxiliar que elevava seu ganho de experiência em 90%. Sinia sentiu com a cabeça, sem surpresa por John saber esses detalhes. Aos olhos dela, John era misterioso e poderoso, a ponto de nem mesmo alguém como Aaron ousar ofendê-lo. Mestre, para mim, você é o mais forte, disse Sini com seriedade. Ela não estava bajulando John. Sem a ajuda dele, ela não teria alcançado o nível 22 tão rapidamente e entrado na tabela de classificação. A tabela de classificação por nível classificava os jogadores de acordo com seu nível, mas não refletia sua verdadeira força. John desviou o olhar do placar e olhou para Sini. Sini, vou fazer minha promoção de turma. Certo, Sini assentiu. Por algum motivo, suas bochechas coraram e ela disse baixinho, vou me desconectar e preparar o jantar. Desconecte-se mais cedo. Sem esperar pela resposta de John, ela saiu da sessão e desapareceu. John sorriu, saiu da área secreta e seguiu para Jade City, a cidade de nível 1 mais próxima da Vila dos Novatos, para sua promoção de classe. Nos arredores da cidade de Jade, havia uma prova secreta para a ascensão à classe de mago. Em sua vida anterior, ele mal conseguiu passar no teste de 3 partes para se tornar um mago do julgamento durante sua segunda promoção de classe. Mas agora, os atributos de nível 10 de John superavam em muitos dos homens fortes de classe 2, tornando-o mais do que capaz de passar no teste. O surgimento da tabela de classificação causou grande alvoroço no mundo de Goldes, especialmente entre diversas famílias e guildas. Na aldeia dos novatos, Aaron acabara de abater um javali selvagem com presas, alcançando o nível 7. Maldito matador de deuses! Ele praguejou entre dentes cerrados. Se não fosse pelo matador de deuses tê-lo matado 2 vezes, ele já teria alcançado o nível 10 e concluído sua progressão de classe. Ele poderia até ter entrado na tabela de classificação. Aaron verificou a tabela de classificação que havia aparecido recentemente. A maioria dos itens no placar de líderes do nível lhe eram familiares. Mas um nome o surpreendeu. Vendaval. Essa era a identidade de Sini. O fato de essa mulher ter conseguido entrar na tabela de classificação. Isso era algo que Aaron não conseguia aceitar. Para ele, Sini era apenas uma escrava. Ele jamais imaginou que, após escapar de seu controle, ela chegaria ao topo da classificação. Além disso, Sini se revelou uma despertadora de classe oculta, um fato que ela nunca havia revelado antes. Isso encheu Aaron com uma nova onda de raiva inexplicável, sentindo-se como se Sini o tivesse enganado. Contudo, o I da matadora de deuses não constava em lugar nenhum na classificação do nível. Aaron zombou. Pensei que você fosse um oponente formidável. Mas, pelo visto, você não é nada de especial.
Ao descobrir que Godslayer poderia estar ligado a Hitti, ele não ousou mais buscar vingança. Só lhe restava extravasar suas frustrações verbalmente. Ao fechar a tabela de classificação do nível, a atenção de Aaron foi atraída para o primeiro item na tabela de classificação de equipamentos, um escudo. Um artefato. Ele engoliu em seco, com os olhos cheios de ganância. Mas, ao ver o nome do dono do artefato, seu entusiasmo se dissipou. Proprietário, Hitti. O passado de Hitti era algo que a família Smith absolutamente não podia provocar. Esse escudo artefato estava fora de seu alcance. Matt, que estava ao lado dele, também notou o escudo artefato, franzindo a testa enquanto ponderava sobre algo. Aaron perguntou: Matt, o que houve? Matt desviou o olhar e olhou para Aaron. Senhor, o senhor se lembra daquela missão secreta do Matador de Deuses? A recompensa era um artefato. E em toda a tabela de classificação de equipamentos, só existe esse artefato. A dica de Matt fez Aaron perceber. Quer dizer que isso pertencia originalmente ao Matador de Deuses e foi tomado por Hitti. Matt balançou a cabeça. O status de Hitti significa que ele representa o lado oficial. Ele não roubaria descaradamente. Suspeito que o Matador de Deuses tenha dado a ele. Provavelmente fizeram algum tipo de acordo, como Hitti oferecendo proteção contra matadores de deuses. Droga! Praguejou Aaron, furioso. Aquele artefato deveria ter sido dele. Para ajudar o Matador de Deuses a concluir essa tarefa, ele sofreu perdas imensas, chegando a prejudicar sua guilda. Dissolver. Agora, parecia que ele tinha feito tudo aquilo para o benefício de outra pessoa. Aaron sentiu uma profunda sensação de injustiça, mas não ousou ofender Hitti nem fazer nada contra ele. Matador de Deuses. Ao perceber os pensamentos de Aaron, Matt sorriu levemente, confiante e calculista. Senhor, não podemos ofender Hitti, mas há aqueles que não têm medo dele. Os olhos de Aaron brilharam. Você quer dizer as famílias das antigas artes marciais? Mas seu entusiasmo logo se dissipou, e ele suspirou. As famílias das antigas artes marciais raramente se envolvem em assuntos mundanos. Elas não vão mirar em Hitti. Senhor, o senhor está enganado, disse Matt com um sorriso frio. Ele era praticamente um membro de uma dessas famílias e conhecia bem seus métodos. Ele continuou: Senhor, o senhor acha que os escravos treinados pelas famílias de artes marciais antigas servem apenas para ganhar dinheiro? Eles são responsáveis por monitorar as ações das famílias importantes. Sidney pensa que está livre com esse contrato, mas não percebe que é apenas uma marionete da família Griffin. Sem qualquer verdadeira liberdade. As palavras de Matt causaram arrepios em Aaron. Para a família Smith, as famílias das artes marciais antigas eram como uma montanha imponente, tão inatingível quanto a forma como as pessoas comuns viam famílias como a deles. Se as antigas famílias de artes marciais quisessem destruir famílias como a delas, seria sem esforço. Aaron respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Olhou para Matt e perguntou: então você pretende usar Sidney para fomentar conflitos entre as antigas famílias de artes marciais e os militares? Não, Matt balançou a cabeça, apontando para o céu com confiança. Sidney sozinha não basta. Mas este jogo, o mundo dos deuses, basta. Ao perceber a confusão de Aaron, Matt explicou: verifiquei isso por meio de diversas fontes. Não se trata apenas de um jogo. Parece mais com o mundo real. Além disso, qualquer aumento de poder no mundo dos deuses se reflete na realidade. As antigas famílias de artes marciais não são gananciosas por dinheiro ou poder, mas se puderem aprimorar seu cultivo, certamente se interessarão. Faz sentido. Aaron assentiu repetidamente, com uma expressão de entusiasmo. O imenso fascínio de um artefato é irresistível. Se Hitti pudesse ser persuadido a se desfazer dele, tudo estaria bem. Mas se ele se recusasse, as consequências seriam terríveis. Aaron disse: Matt, deixo para você a tarefa de entrar em contato com a família Griffin. Matt deu um sorriso frio, com uma expressão sombria. Senhor, se vamos causar problemas, que seja de verdade. Grande. Por que não envolver todas as famílias das artes marciais antigas? Faça como achar melhor, concordou Aaron. Ele conhecia a história de Matt, outrora escravo e fantoche cultivado pela família Du, uma anciã família das artes marciais. Mas, após sofrer um ferimento grave enquanto servia a família Royce, seu cultivo foi destruído. As famílias poderosas e influentes não demonstraram nenhuma compaixão. Para elas, Matt era apenas um cachorro. Sem por valor, ele foi descartado.
Mais tarde, o pai de Aaron o resgatou, e Ma tornou-se extremamente leal à família Smith. Entretanto, John havia chegado aos arredores da cidade de Jade. Jade City era uma cidade de nível 1, muito mais organizada e movimentada do que a vila de iniciantes. No portão da cidade, havia um destacamento de guardas posicionado, com muitos jogadores entrando e saindo. Esses eram jogadores iniciantes das aldeias vizinhas. Na cidade, diversos mentores profissionais podiam ajudar os jogadores a alcançar o primeiro nível em suas carreiras. Mas não para profissões secretas. Johnny não entrou na cidade. Em vez disso, seguiu uma trilha tomada pelo mato que levava para fora. Em pouco tempo, ele se deparou com prédios em ruínas. A julgar pela dimensão dessas estruturas em ruínas, este deve ter sido um período ainda mais próspero. E uma cidade maior que a cidade de Jade. A área era desolada, raramente visitada e sem aparições de monstros, então poucos jogadores pagavam. Dê atenção a isso. Este deveria ser o lugar, disse John, parando em frente a um prédio em ruínas e tirando a poeira. Em uma tábua de pedra, revelando 4 grandes caracteres: o Templo da Magia. Em sua vida anterior, ele havia se deparado por acaso com a prova do Santuário Mágico e progredido com sucesso para se tornar um mago do julgamento, aumentando significativamente seu poder. Naquela época, John mal conseguiu passar pelas 3 provas. Ele sentia que o mago do julgamento não era para ele. A profissão mais forte disponível aqui. A dificuldade do teste foi ajustada ao nível do jogador. Dessa vez, John estava apenas no nível 10, então a dificuldade seria muito menor, mas seus atributos eram incrivelmente fortes, garantindo que ele não pararia em apenas 3 tentativas. Respirando fundo, ele entrou no salão dilapidado e se aproximou de uma estátua danificada, tocando e canalizando sua mana para ele. Zumbido. Uma luz brilhou, emitindo uma poderosa aura mágica. Teste do Santuário Mágico ativado. Entrar. SSS Level Loader Capítulo 21. Marionetes de magos e crescimento de atributos. A mensagem apareceu e Johnny não hesitou em participar. Uma onda de energia espacial surgiu. A figura de John desapareceu e reapareceu em um vasto salão que parecia antigo e pesado. Primeira prova. Elimine 10 fantoches magos de nível 1. Atributos atuais do fantoche mago. PV 200. Ataque mágico 40. No salão vazio, 10 marionetes de magos materializaram-se do nada. A energia mágica oscilava enquanto os 10 fantoches magos iniciavam seus ataques primeiro. Bolas de fogo, flechas de água, lâminas de vento, todos direcionados a John. -1. Os ataques desses fantoches mágicos não conseguiram sequer penetrar as defesas mágicas de John, causando apenas 1 ponto de dano cada. John ergueu a mão e uma chuva de fogo caiu, obliterando instantaneamente os 10 fantoches magos. Derrotou o fantoche mago de nível 10. Talento saque ativado. Espírito +1. Derrotou o fantoche mago de nível 10. Talento saque ativado. Espírito +1. Derrotou o fantoche mago de nível 10. Talento saque ativado. Ponto de habilidade +1. As notificações piscaram. Os fantoches de mago não eram considerados monstros. Eles não concediam pontos de experiência nem deixavam cair itens. No entanto, seus atributos eram reais e o talento saque podia ser ativado. Os 10 fantoches magos forneceram a John 2 pontos de espírito e 1 ponto de habilidade. Primeiro teste concluído. Segundo desafio. Elimine 100 marionetes de mago de nível 10. A batalha terminou e o salão foi novamente preenchido com marionetes de magos. Desta vez, 100 delas. John agiu com decisão, lançando chuva de fogo mais uma vez sobre os fantoches magos agrupados. Como era de se esperar, todos morreram instantaneamente. Derrotou o fantoche mago de nível 10. Talento saque ativado. Ponto de habilidade +1. Derrotou o fantoche mago de nível 10. Talento saque ativado. Espírito +1. Dessa vez, John ganhou 21 pontos de espírito, 3 pontos de habilidade e 1 ponto de crítico mágico. Esses fantoches de mago, com seus elevados atributos espirituais, eram perfeitos para aumentar seu espírito. Segundo o teste concluído. Terceira prova. Elimine 10 marionetes mago de elite de nível 10. Atributos: HP 500, ataque mágico 80. O salão vazio foi novamente ocupado por 10 marionetes. Diferentemente das 2 fases anteriores, esses 10 fantoches magos possuíam a força de inimigos de elite do nível de chefes. Enfrentar um único chefe de elite já era um desafio para jogadores do mesmo nível, quanto mais 10. No entanto,
Jon era uma exceção. Com um único lançamento de chuva de fogo, ele engolfou os 10 fantoches magos de elite. O dano esmagador reduziu instantaneamente seus 500 PV. Morte instantânea, fantoche mago de elite derrotado. Talento saque ativado, espírito mais 1, ponto de habilidade mais 1, fantoche mago de elite derrotado. Talento saque ativado, espírito mais 1, ponto de habilidade mais 1. Notificações apareceram rapidamente. Jon ficou surpreso ao ver que os 10 fantoches de magos de elite renderam 10 pontos de espírito e 10 pontos de habilidade através de saque. Pontos de habilidade eram exatamente o que ele mais precisava. Avante. A próxima etapa consistia em 100 marionetes de magos de elite de nível 10. Em sua vida anterior, Jon havia falhado nessa provação. Mas agora, as coisas eram diferentes. Sem qualquer pressão, um único lançamento de chuva de fogo engolfou os 100 fantoches magos de elite, matando-os. Todos, fantoche mago de elite derrotado. Talento saque ativado, espírito mais 1, ponto de habilidade mais 1, fantoche mago de elite derrotado. Talento saque ativado, espírito mais 1, ponto de habilidade mais 1. Jon ganhou mais 100 pontos de espírito e 100 pontos de habilidade. Quarta tentativa concluída. Teste 5. Elimine 10 marionetes mago de elite de nível 10. Atributos: HP 1200, ataque mágico 160. Desta vez, os fantoches dos magos tinham a força de inimigos de elite do nível de chefes. Jon ainda não sentia pressão. Depois que suas habilidades esfriaram, ele lançou chuva de fogo novamente. Menos 919, menos 921, menos 917. Os números de dano piscaram, mas o dano da chuva de fogo já não era suficiente para matar instantaneamente os fantoches dos magos de elite. Os fantoches magos revidaram, lançando diversos feitiços em direção a Jon. Menos um. Essas marionetes de magos de elite ainda não conseguiam superar as defesas mágicas de Jon. Bang! Bang! Jon lançou mais 2 feitiços, destruindo 2 das marionetes dos magos. Assim que a chuva de fogo esfriou, ele a lançou novamente, engolfando e matando os 8 magos restantes. Marionetes, derrotou um fantoche mago de elite. Talento saque ativado, ponto de habilidade mais 1, crítico mágico mais 1, fantoche mago de elite derrotado. Talento saque ativado, espírito mais 1, ponto de habilidade mais 1. Notificações piscaram, mostrando que Jon havia ganhado 7 pontos de espírito, 6 pontos de habilidade e 4 pontos de crítico mágico. Em comparação com os fantoches magos de nível líder, os atributos saqueados dos magos de elite e os fantoches eram ainda mais raros. Sexta fase do teste. Elimine 10 marionetes magas raras de nível 10. Atributos: HP 2500, ataque mágico 320. Jon franziu a testa. Por que não 100 marionetes de magos de elite? Não era que Jon não conseguisse lidar com marionetes de mago raras, mas sim a dificuldade aumentada e a quantidade reduzida significava que ele ganharia menos atributos. Bang! Bang! Menos 4, menos 7. 2 bolas de fogo atingiram Jon, mal conseguindo penetrar sua resistência mágica e causando dano de 1 dígito. Dano. Jon contra-atacou com uma chuva de fogo, seguido por uma bola de fogo e uma lâmina de vento, matando instantaneamente um raro fantoche de mago. Com suas habilidades em declínio, Jon passou a usar 2 adagas, descartando as facas de iniciante. Sini. Correndo em direção a outro fantoche mago, ele usou a habilidade de assassino assassinar. Corte. Menos 570. A resistência física do fantoche do mago era de apenas 120, então o ataque de Jon causou mais de 500 de dano. Rapidamente, em seguida, as adagas de Jon reluziram, cortando os pontos vitais do boneco e reduzindo seus pontos de vida a 0. Enquanto o fantoche do mago se desintegrava, ele encarava Jon confuso, incapaz de compreender como um mago poderia ser tão habilidoso em combate corpo a corpo e causar tanto dano físico. Derrotou o fantoche mago raro. Talento saque ativado, espírito mais 10, pontos de habilidade mais 3. Adquirido, habilidade ataque relâmpago. Jon havia obtido uma habilidade, mas não teve tempo de verificá-la, pois estava concentrado nas restantes. 8 marionetes de mago raras. Os raros fantoches de mago pressionaram Jon, mas ele ainda conseguiu matá-los com relativa facilidade. Dos 10 raros fantoches de mago, Jon ganhou 21 pontos de espírito, 12 pontos de habilidade e 3 pontos de crítico mágico e uma habilidade rara de relâmpago, golpe relâmpago.
John imediatamente usou pontos de habilidade para aprimorar o golpe relâmpago para o nível 10, o máximo para um novato. Golpe relâmpago, nível 10, causa dano espiritual 95% aos inimigos, consome 5 de mana, 3 segundo tempo de recarga. Nota: a habilidade está no nível máximo. Ao avançar para um mago de nível 1, gaste 10 pontos de habilidade para aprimorá-la. Para Tempestade, outra poderosa habilidade de ataque mágico foi adicionada ao arsenal de John. John fechou a descrição da habilidade e olhou ao redor do salão agora vazio, franzindo a testa. Por que está? Não há movimento. Considerando o ritmo do julgamento, a próxima leva de marionetes mágicas já deveria ter aparecido. Se o julgamento tivesse terminado ou falhado, ele deveria ter despertado a classe oculta. Mas nada aconteceu durante um bom tempo, gerando nova fase de teste. Assim que John começou a ficar impaciente, apareceu uma notificação. Com uma poderosa onda de magia, um enorme boneco de mago metálico se materializou. 7 fases do teste. Elimine um fantoche de mago épico de nível 10. Atributos: HP 6000, ataque mágico 640. Dessa vez, havia apenas um fantoche, mas ele tinha a força de um chefe épico de nível 10. Seu atributo espírito era 640, perdendo apenas para o de João. Woshi. Ondas mágicas massivas formaram duas gigantescas bolas de fogo, uma após a outra, que se precipitaram em direção a John. 2 bolas de fogo? Pensou John, com uma expressão séria. Ele temia não resistir aos danos causados por ambas. Zumbido. Um escudo de terra se formou à sua frente, exatamente no momento em que as 2 bolas de fogo o atingiram. Brum! O escudo da terra se estilhaçou e a segunda bola de fogo atingiu John em cheio. O calor intenso e uma dor lancinante o invadiu. Menos 1242. A saúde de John caiu para pouco mais de 200 pontos, de seus 1450 originais, ficando à beira da morte. Morte com apenas mais um golpe necessário para finalizá-lo. Finalmente, um adversário à altura. Murmurou John para si mesmo, com os olhos brilhando de determinação. O rosto rígido do fantoche mago demonstrava um leve desdém enquanto preparava outro feitiço. Você não terá outra chance, declarou John, com os olhos fixos nos movimentos do fantoche do mago. No instante seguinte, ele lançou bola de fogo. SSS Level Loter Capítulo 22, Combinação de feitiços, Mago da Ira dos Deuses Brum. Com um rugido estrondoso, a bola de fogo explodiu, interrompendo diretamente o ataque do fantoche do mago. Menos 652. Um número de dano flutuava acima da cabeça do fantoche mago. Apesar de sua forte resistência mágica, a bola de fogo de John ainda causou mais de 600 pontos de dano. Isso foi mais do que suficiente. Ele só precisou golpear o oponente 10 vezes para derrubá-lo. O fantoche do mago, com sua habilidade interrompida, mostrou um lampejo de confusão nos olhos antes de rapidamente reunir magia novamente. Como um fantoche mago de nível épico, ele tinha mais do que apenas 2 habilidades à sua disposição. Zap! Um raio atingiu o alvo com precisão, interrompendo mais uma vez a habilidade do fantoche do mago. Isso foi imediatamente seguido por uma lâmina de vento. A constante interrupção de seus feitiços deixou o fantoche mago em agonia. Foi como estar à beira de um clímax, apenas para ser repentinamente puxado para trás. Bum, bum! O chão tremeu quando o fantoche do mago abandonou seus ataques mágicos e avançou diretamente contra John. Agora era a vez de John se surpreender. Um mago frágil tentando entrar em combate corpo a corpo com um assassino. Isso era suicídio. Embora o fantoche mago fosse um chefe de nível épico, sua resistência física não seria alta, e sua saúde estava apenas inflada. Mantendo-se firme, John esboçou um leve sorriso, guardando calmamente seu cajado e empunhando 2 adagas. O fantoche do mago percebeu os movimentos de John e ficou intrigado, mas não deu muita importância. Não conseguia acreditar que aquele aprendiz de mago humano tivesse qualquer meio de ataque físico. Então John se moveu, usando a habilidade de assassino assassinar. Num instante, ele estava diante do fantoche do mago, sua adaga cortando com precisão sua garganta. Menos 1220. Um número enorme de danos em vermelho vivo apareceu. Golpe crítico. John ficou um pouco surpreso. Ele tinha apenas 5% de chance de acerto crítico físico, mas dessa vez o efeito havia sido ativado. Os olhos do boneco mago estavam cheios de terror e descrença.
Sua saúde agora estava em pouco mais de 2.000 pontos. O ser humano à sua frente realmente possuía capacidades de ataque físico. Chegou a hora de acabar com isso. A voz fria de Johnny ressoou, enquanto faíscas gélidas brilhavam em suas adagas, cada golpe visando os pontos vitais do fantoche do mago. Seu domínio sobre o campo de batalha e sua vasta experiência em combate tornavam suas habilidades em combate corpo a corpo tão formidáveis quanto seus ataques à distância. O boneco mago, em pânico, brandia seu cajado descontroladamente. Cada vez que tentava lançar um feitiço, John o interrompia impiedosamente. Como um fantoche de mago de nível épico, nunca se sentiu tão frustrado. Números referentes aos danos piscavam continuamente acima de sua cabeça. Menos 201, menos 217. Os mais de 2.000 pontos de saúde se esgotaram rapidamente. O corpo do fantoche do mago se despedaçou e se espalhou pelo chão. Sua grande cabeça rolou até os pés de John, seus olhos cheios de arrependimento e relutância. Se tivesse outra chance, jurou que jamais entraria em combate corpo a corpo com aquele humano estranho, marionete mago épica morta. Talento saque ativado. Talento de nível B obtido. Combo de feitiços, sorte mais 4. Eu realmente consegui um talento. John ficou radiante e rapidamente verificou sua nova aquisição. Combo de feitiços, talento de nível B. 50% de chance de ativar um efeito de combo ou conjurar ataques mágicos. Não admira que o fantoche mago pudesse conjurar 2 bolas de fogo ao mesmo tempo. Ele possuía o talento combinação de feitiços. Esse talento era quase tão poderoso quanto Ira dos Deuses, embora fosse uma pena que fosse apenas de nível B. Além do talento combinação de feitiços, John também ganhou 4 pontos do raro atributo sorte. Todos os testes concluídos. Despertar da profissão oculta. Nesse instante, surgiu uma mensagem. As provas do templo mágico tinham apenas 7 fases, e Jonas havia completado todas. Um feixe de luz o envolveu, e ele sentiu uma poderosa e antiga energia mágica fluindo para dentro dele. Seu corpo se transformou em uma corrente quente que se espalhou por todos os seus membros. Você recebeu a bênção do templo mágico. Espírito mais 100, pontos de habilidade mais 10. John ficou agradavelmente surpreso ao descobrir que havia recebido recompensas adicionais. O aumento de 100 pontos em espírito aumentou significativamente seu dano mágico. Além disso, ele ganhou mais 10 pontos de habilidade, talento Ira dos Deuses detectado. Avançando para a profissão oculta, Mago da Ira dos Deuses, nível 1, Mago da Ira dos Deuses, profissão oculta. Aumenta a taxa de acerto crítico mágico em 10. Cada aumento de nível concede 4 pontos de espírito e 1 ponto de habilidade adicionais. Sua profissão de assassino ainda não avançou. Não é possível subir de nível por enquanto. Teste concluído. Saindo da sala de testes, uma série de notificações surgiu, e John saiu da sala de testes, reaparecendo em frente ao templo mágico em ruínas. Que profissão secreta poderosa! John verificou ansiosamente os detalhes do Mago da Ira dos Deuses, sentindo-se surpreso e entusiasmado. A profissão adicionou diretamente o atributo raro de 10 pontos à taxa de acerto crítico mágico. Além disso, cada aumento de nível lhe concederia 4 pontos extras de espírito e 1 ponto de habilidade. As profissões comuns de nível 1 forneciam apenas 8 pontos de atributo gratuitos e 1 ponto de habilidade por subida de nível. John ganharia 4 pontos de espírito e 1 ponto de habilidade extras a cada nível. Há uma pequena diferença no nível 1, mas e no nível 100? Ou no nível 1000? Em sua vida anterior, sua profissão de mago do julgamento fornecia apenas 2 pontos de espírito extras por ano. Nível. Mesmo assim, John se tornou um dos melhores jogadores do mundo de Golds. O mago da Ira dos Deuses era muito superior ao mago do julgamento. Vamos aprimorar as habilidades primeiro. John abriu seu painel de atributos. Afinal, ele era um assassino. Como ainda não havia avançado, não podia aumentar seu nível. Ele agora havia acumulado 138 pontos de habilidade e decidiu aprimorar todas as suas habilidades de mago para o nível máximo. Nível iniciante. Profissões de nível 1 a 3 podem aprender habilidades de iniciante. Profissões de nível 4 a 6 podem aprender habilidades intermediárias. Profissões de nível 7 a 9 podem aprender habilidades avançadas. A partir do 10º nível, os profissionais podiam aprender habilidades supremas e até mesmo feitiços proibidos. No entanto, à medida que o nível de habilidade aumentava, os pontos de habilidade necessários para as melhorias também disparavam. Muitos jogadores, mesmo nos estágios mais avançados,
tinham que recorrer a habilidades de iniciante e intermediário devido à falta de pontos de habilidade. Mas Johnny era diferente. Como um mago da ira dos deuses, cada subida de nível concedia um ponto de habilidade adicional. Juntando isso ao seu talento saque, ele nunca precisava se preocupar com pontos de habilidade. Consuma 10 pontos de habilidade para aprimorar bola de fogo para a habilidade de iniciante grande bola de fogo. Consuma 10 pontos de habilidade para aprimorar lâmina de vento para a habilidade de iniciante corte de lâmina de vento. Consuma 10 pontos de habilidade para aprimorar chuva de fogo para a habilidade iniciante chuva de fogo. Consuma 10 pontos de habilidade para aprimorar raio para a habilidade iniciante tempestade de raios. Consuma 10 pontos de habilidade para aprimorar escudo terrestre para a habilidade iniciante armadura de rocha. Johnny usou 50 pontos de habilidade para aprimorar todas as suas 5 habilidades de mago de nível aprendiz para o nível novato. Habilidades de mago. Cada aprimoramento de habilidade de iniciante exigia 10 pontos de habilidade, com habilidades de alvo único aumentando seu custo. Aumento de 10% no atributo espírito e de 7% nas habilidades de área. Johnny ainda tinha 88 pontos de habilidade restantes, o suficiente para aprimorar suas habilidades mais 8 vezes. Após refletir um pouco, ele decidiu se concentrar em Rain of Fire. Com seu atributo de espírito excepcionalmente alto, seu dano de ataque mágico contra um único alvo já era suficiente, mas ele precisava de mais dano mágico em área. Johnny analisou suas habilidades aprimoradas. Grande bola de fogo, nível 1, magia iniciante. Causa dano mágico de fogo igual a 110% do espírito ao alvo. Consome 10 pontos de mana. Tempo de recarga de 3 segundos. Corte da lâmina de vento. Nível 1. Magia iniciante. Causa dano mágico de vento igual a 110% do valor original ao alvo. Consome 10 pontos de mana. Recarga de 3 segundos. Armadura de pedra. Nível 1. Magia iniciante. O elemento terra se condensa em uma armadura, protegendo o usuário e absorve dano igual a espírito 110%. Consome 10 pontos de mana. 30 segundos esfriar. Chuva de fogo. Nível 9. Magia iniciante. Causa dano mágico de fogo igual a 146% do seu valor espiritual aos alvos na área. Consome 30 pontos de mana. Recarga de 10 segundos. Tempestade. Nível 1. Magia iniciante. Causa dano mágico de relâmpago igual a 110% do seu valor espiritual ao alvo e dano em área igual a metade do dano inicial aos inimigos ao redor. Consome 10 pontos de mana. Tempo de recarga de 3 segundos. Todas as 5 habilidades mágicas apresentaram melhorias significativas após serem promovidas ao nível iniciante. Nível. Principalmente com a chuva de fogo aprimorada para o nível 9, seu dano era quase o dobro do dano de fogo. Chuva. O nível de Johnny permaneceu em 10, mas seus pontos de experiência atingiram a impressionante marca de 370.000. Assim que concluísse sua progressão na profissão de assassino, ele poderia começar a subir de nível normalmente. Inicialmente, Johnny planejava entrar em Jade City para encontrar um instrutor de assassinos para sua progressão. Mas, ao olhar para as ruínas desoladas da cidade à sua frente, teve outra ideia. Já que houve uma provação em um santuário mágico aqui, será que também haverá uma provação semelhante para a profissão de assassino? Ele já possuía uma profissão secreta, mago da ira dos deuses, e não se importaria de ter outra profissão secreta, a de assassino. Este lugar já fora uma cidade próspera, então deve ter existido uma organização para julgamentos de assassinos. John começou a vasculhar os prédios dilapidados ao seu redor, na esperança de encontrar algo. Pistas. Bip. Naquele instante, seu chat privado recebeu uma notificação. Era Ceni. Gale, mestre, está na hora de comer. Matador de deuses, ok, vou sair em breve. Após responder a Ceni, John olhou em volta da vasta cidade em ruínas. Tentando encontrar alguma pista em um curto período de tempo, ele buscava informações sobre como prosseguir. Era improvável que encontrassem algo a tempo, seria necessária uma busca mais prolongada. SSS Level Loter Capítulo 23, Ordem de Construção da Cidade, Exercício pós-jantar. A figura de John desapareceu, retornando ao mundo real. Já era noite. Ele havia estado online durante um dia e uma noite inteiros. Com a ajuda de fluidos nutritivos, ele não se sentia cansado, mas definitivamente estava com fome. Ceni ainda estava ocupada na cozinha. John foi até o banheiro, tomou um banho frio rápido e se sentiu instantaneamente revigorado.
Ele conseguia sentir claramente sua melhora na condição física. Os dados do mundo dos deuses ainda não haviam sido completamente integrados, mas a melhora em sua força dentro do jogo estava sutilmente aprimorando seu físico na vida real. John vestiu roupas limpas e foi para a sala de jantar no primeiro andar. Cindy havia trocado de roupa e estava vestindo uma camisola de seda branca, ocupada à mesa de jantar. A barra do vestido dela ondulava, revelando suas longas pernas brancas como a neve. John não pôde deixar de se sentir um pouco enfeitiçado. Ao ouvir o movimento, Cindy sorriu. Mestre, venha comer. A mesa estava posta com 6 pratos requintados. John, conhecendo as habilidades culinárias de Cindy, sentiu uma onda de nostalgia. Somos só nós dois. Da próxima vez, você não precisa lavar tanta louça, disse John enquanto se sentava à mesa, atacando avidamente a comida à sua frente. Cindy tinha pouco apetite. Depois de algumas garfadas, largou os pauzinhos, apoiou o queixo nas mãos e observou John com um olhar de adoração. Mestre, o que achou? Delicioso, elogiou John sem hesitar. A comida da Cindy era realmente excelente, comparável a qualquer iguaria gourmet. Sério? Cindy sorriu radiante, com os olhos formando meias luas. Então vou cozinhar para você todos os dias a partir de agora. Após o jantar, John relaxou no sofá, assistindo ao noticiário na TV. Cindy, sentada de pernas cruzadas, apoiou-se no ombro dele. Todos os canais de notícias estavam focados no mundo dos deuses. Uma reportagem chamou a atenção de John. Últimas notícias. Gaia, presidente da Guilda do Rei Dragão, obteve uma ordem de construção de cidade e estabelecerá uma cidade em uma semana. Uma ordem de construção municipal tão cedo. John ficou surpreso. A missão exigia derrotar um chefe raro de nível 3, o que parecia impossível com as habilidades dos jogadores atuais. Nem mesmo sacrificar a vida dos jogadores para causar o máximo de dano conseguiria isso. É provável que Gaia não tenha obtido a ordem de construção da cidade derrotando um chefe. Johnny não se deteve muito nisso. O plano de construir uma cidade em uma semana estava fadado ao fracasso. Fundar uma cidade no mundo dos deuses era um desafio aberto aos humanos das trevas, que jamais o permitiriam. Para fundar uma cidade, era preciso suportar um ataque de maré monstruosa de 24 horas, algo que a força dos jogadores atuais não conseguiria resistir. Mestre, a respiração de Cindy era como orquídea, seu corpo quase colado ao de John, suas bochechas coradas. Eu quero. A voz dela era tão suave quanto o zumbido de um mosquito, mas John ainda a ouviu claramente. Ao sentir seu leve perfume, uma chama se acendeu em seu coração. Ele puxou o corpo mácio de Cindy para seus braços e sussurrou em seu ouvido: Você está brincando com fogo. O corpo delicado de Cindy tremia, sua cabeça afundada nas profundezas do corpo, suas bochechas coradas até as orelhas. Ela conhecia a força de John, mas, de alguma forma, ela sentia uma atração magnética por ele, fazendo com que estivesse disposta a ser a mariposa voando em direção à chama sem hesitar. Ao ver o belo rosto de John, ela sentiu o corpo todo esquentar e a boca secar. Tomou a iniciativa e o beijou. Cindy foi se entregando aos poucos, tornando-se apaixonada como fogo, com os olhos embriagados. Ela beijou John desde as bochechas até o peito, suas mãos explorando inquietamente sua cintura. As calças de John estavam desconfortavelmente apertadas, marcando um volume. Ele desabotoou o cinto e abaixou as calças. Sua poderosa ereção surgiu, erguendo-se imponente. Tão grande. O corpo de Cindy tremia, relembrando a experiência dolorosa da noite anterior. Ela sentia tanto expectativa quanto medo. Engolindo em seco, Cindy olhou para John com olhos suplicantes e disse suavemente: Mestre, só uma vez. Só uma vez, por favor. John não respondeu diretamente. Em vez disso, ordenou: Venha aqui. Obedientemente, Cindy tirou seus shorts de segurança, ainda vestindo sua camisola de alças, e montou nas coxas de John. Sentindo o calor e a dureza do solo sob ela, ficou molhada e escorregadia, e sua respiração tornou-se acelerada. Meio agachada, tentando sustentar o corpo, as pequenas mãos de Cindy encontraram a ereção de John. Tão grande. Ela ficou novamente profundamente chocada. Suas mãos delicadas e finas não conseguiam sequer envolvê-lo. Segurando a ereção de John, ela guiou até a sua entrada, fechou os olhos, seus longos cílios tremendo, e lentamente se abaixou. Ah! Ela gritou de dor, sua cintura fina e delicada arqueando-se, seu corpo inteiro tremendo. Incontrolavelmente.
A penetração de Johnny atingiu o ponto mais profundo dela, causando uma sensação de inchaço e laceração. A intensa estimulação se espalhou por todo o seu corpo, fazendo-a atingir o clímax imediatamente. Mas Johnny não tinha a intenção de parar por aí. Seu braço forte envolveu a cintura fina e macia de Cindy, enquanto a outra mão puxava delicadamente para baixo a camisola folgada, revelando seus seios firmes e brancos como a neve, que balançavam suavemente. A boca de Johnny envolvia um pico, enquanto sua outra mão amassava o outro pico, alterando sua forma. De diversas maneiras. Cindy agarrou-se firmemente à cabeça de Johnny, ofegando pesadamente, por vezes soltando suspiros de dor, mas também de indulgência. Gemidos. Aos poucos, John deixou de se contentar com a situação atual. Com uma das mãos apoiando as nádegas pequenas e firmes de Cindy, ele começou um ritmo lento. Ah! Os gemidos de Cindy tornaram-se mais rápidos e mais dolorosos. Instintivamente, ela só conseguiu se agarrar ao pescoço de John, tentando ao máximo acompanhar seus movimentos. O corpo delicado de Cindy não parava de tremer. A sensação era ao mesmo tempo maravilhosa e dolorosa, persistindo desde o clímax inicial até o presente momento. Mestre. Eu não aguento mais, por favor. Me dê isso. A voz de Cindy estava embargada, com um toque de soluço, enquanto ela implorava por misericórdia a John. Mas isso só excitou ainda mais John. Ele segurou os quadris de Cindy, e suas estocadas se tornaram cada vez mais intensas. Lágrimas escorriam pelo rosto de Cindy. Ela gritou de dor, seu corpo ficando mole. Além de emitir sons com a boca, ela não conseguia reunir forças, apenas deixando John fazer o que queria. O satisfeito. 1 hora. 2 horas. Cindy sentiu que ia desabar, sua voz rouca, implorando desesperadamente por misericórdia. Dessa vez, Johnny não se conteve deliberadamente. Após 2 horas, ele finalmente sentiu o clímax. Aproximando-se. Para chegar lá mais rápido, ele se entregou completamente, suas estocadas se tornando ainda mais intensas. Ah! Os gemidos de Cindy se transformaram em gritos de dor, ecoando por toda a casa. Finalmente, John atingiu seu limite, liberando uma onda de essência quente no interior de Cindy. Sentindo o calor dentro de si, Cindy ofegou, tremendo por inteiro. Ela seguiu John para outro lugar. Clímax, desabando sobre ele, completamente exausta. Mestre, por que você é tão forte? Soluço. Cindy começou a chorar enquanto falava. John pareceu se desculpar, consolando-a. Tudo bem, serei mais gentil da próxima vez. Ele admitiu que havia exagerado um pouco nessas 2 vezes. Ele podia sentir que Cindy quase desmaiou várias vezes devido à dor. Cindy balançou a cabeça repetidamente. Não é isso, mestre. Estou apenas chateada comigo mesmo por ser tão inútil, incapaz de te satisfazer plenamente. Ela não se levantou de perto de John, os dois ainda firmemente unidos. Ela conseguia sentir claramente a ereção de John ainda pressionando profundamente dentro dela, sem qualquer sinal de cedendo. Cindy ergueu a cabeça, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto, olhando para John com uma expressão atordoada. Disse, mestre, deixe-me usar minha boca. Antes que John pudesse responder, ela se levantou com dificuldade. A retirada repentina causou uma dor aguda. E as lágrimas voltaram a escorrer involuntariamente. Cindy deslizou até a virilha de John, ajoelhando-se no chão. Olhando para o seu tamanho imponente, ela engoliu em seco. E o levou à boca. Em comparação com a primeira vez, Cindy apresentou uma melhora considerável. Sua pequena língua provocava John, sua boca se movendo ritmicamente, enquanto sua pequena mão agarrava a base, deslizando rapidamente. John recostou-se no sofá, apreciando a sensação que se espalhava por todo o seu corpo. Ao ver a expressão de prazer de John, Cindy ficou mais entusiasmada, acelerando o passo, levando-o mais fundo em sua garganta. A estimulação requintada tornou-se mais intensa. Dessa vez, John aguentou menos de 1 hora antes de sentir o efeito começar a aumentar. Dessa vez, ele não deixou Cindy engolir, puxando-a pelo braço. Cindy, com as bochechas coradas e os olhos vidrados, olhou para John confusa, sem ainda entender completamente. John ergueu os quadris de Cindy e penetrou-a com força. Ah! Os olhos atordoados de Cindy se ajustaram e ela soltou um grito de dor. John ignorou isso, continuando a estocar rapidamente. O clímax veio depressa, uma onda mais intensa de essência quente escorrendo.
SSS Level Loader Capítulo 24 Templo da Noite, Assassino do Pesadelo 1. Os gemidos suaves de Sini ecoavam pelo quarto, seu corpo corado, arqueado e tremendo incontrolavelmente. Sob as investidas implacáveis de John, ela atingiu o clímax mais uma vez. Dessa vez, durou mais de um minuto antes que ela finalmente parasse de tremer, desabando inerte contra John, imóvel. Os orgasmos contínuos cobraram seu preço, e Sini desmaiou de puro cansaço. John suspirou, impotente, também não totalmente satisfeito. No entanto, ele sabia que Sini havia chegado ao seu limite e não aguentaria mais. Os pensamentos de John vagaram para Santélfica, Ana. Ele se perguntou se os dois juntos poderiam satisfazê-lo. Embora os deuses não tivessem se integrado à realidade. Mas eles ainda poderiam ficar juntos no mundo dos deuses. O som suave da respiração chegou aos seus ouvidos. Sini estava deitada no ombro de John, com lágrimas ainda brilhando nos cantos dos olhos, mas um sorriso satisfeito nos lábios enquanto dormia profundamente. John, sem querer perturbá-la, levantou delicadamente seus quadris e se retirou dela com cuidado. Sini gemeu baixinho enquanto dormia, seu rosto se contorcendo brevemente de dor. John a pegou delicadamente no colo e a colocou na cama, aconchegando-a. Ele então voltou ao banheiro para tomar outro banho frio, a fim de extinguir as chamas persistentes do desejo. Ao ver Sini dormindo, John sentiu-se completamente desperto. Esquece, vou voltar para o jogo, decidiu ele, sabendo que ficar com Sini poderia levá-lo a perder o controle novamente. John entrou na cápsula do jogo e retornou ao mundo dos deuses. Num instante, ele estava de volta em meio às ruínas. Ele continua sua busca por uma guilda de assassinos. Finalmente, em um prédio dilapidado, ele encontrou uma lápide de pedra com 4 grandes caracteres: Templo da Noite. Este era o único lugar que ele havia encontrado que se assemelhava a um local de treinamento de assassinos. Nas proximidades, erguia-se uma estátua relativamente intacta. Duende. John ficou surpreso. A escultura à sua frente era uma figura feminina, ligeiramente deteriorada, mas ainda com traços de uma elfa. No entanto, a aura que emanava era completamente diferente da Santélfica Ana. Sombrio e sinistro. Essa deve ser outra raça de elfos, os elfos negros. Ana pertencia aos elfos da natureza. Os elfos negros eram mais poderosos, eles reverenciavam a força e não hesitavam em se corromper com forças das trevas. Eles também eram cruéis e sanguinários, escravizando outras raças para servi-los. Infelizmente, neste mundo, os elfos negros foram quase exterminados pelos humanos negros. John tocou na estátua, sentindo a magia fluir, mas não houve resposta. Parecia diferente do método de ativação do Templo da Magia. Ele trocou para seu equipamento de adaga, deixando seu poder aumentar, e tentou novamente. Dessa vez, houve uma reação. A estátua estava envolta por uma força sombria, e a atmosfera ao redor se enchia de uma intenção assassina. O teste do Templo da Noite foi ativado. Deseja entrar. John ficou encantado e imediatamente decidiu participar. Com uma onda de poder espacial, ele desapareceu, reaparecendo em um túnel escuro e profundo no segundo seguinte. Conteúdo de teste. Entre no corredor da morte. Quanto mais você avançar, maiores serão as recompensas. A mensagem apareceu, indicando que o teste de promoção para assassino era completamente diferente do teste para mago. Corredor da morte. Parece perigoso, murmurou John, despreocupado, enquanto entrava no túnel profundo. Oxe! De repente, um brilho frio reluziu e uma sombra escura avançou em sua direção. Era um fantoche assassino, mas seu nível e atributos não eram visíveis. John não se atreveu a ser descuidado. Ele pegou seu cajado e lançou uma grande bola de fogo. Brum! Uma forte explosão ocorreu, e o boneco assassino foi despedaçado, morrendo instantaneamente. John suspirou aliviado. Esse fantoche assassino recém-aparecido tinha apenas a força de uma entidade de primeiro nível, 10º escalão, e não representava nenhuma ameaça para ele. Continuar. Ele lançou uma gigantesca bola de fogo nas profundezas do túnel. Ao ver o interior, sentiu um formigamento no couro cabeludo. As paredes do túnel estavam repletas de inúmeros bonecos assassinos, erguidos como estátuas. Esses seres não atacavam a menos que fossem abordados, ativando-se apenas quando estavam próximos. Agora entendi, percebeu John. Este foi um julgamento concebido para assassinos.
O assassino não possuía capacidade de ataque à distância e só podia se envolver em combate corpo a corpo. No entanto, John era um caso único. Ele tinha duas profissões. Suas habilidades mágicas permitiam que ele atacasse à distância, possibilitando que ele passasse na prova. Incólume. Isso significa que posso chegar facilmente ao fim do túnel. John estava entusiasmado. Como um mago de primeira linha da ira dos deuses, seu atributo mental havia atingido 778 pontos, causando danos terríveis. Mesmo em uma luta justa, ele não temeria esses fantoches assassinos. John, não seguindo as regras, iniciou seu ataque mágico contra os bonecos de julgamento que pareciam estátuas. Brum! Uma chuva de fogo cobriu todo o túnel. As notificações não paravam de piscar. Marionete assassina morta. Talento de saque ativado. Força mais 1. Fantoche assassino morto. Talento de saque ativado. Agilidade mais 1. As chamas se dissiparam, e John não tinha ideia de quantas marionetes havia matado. Em pouco tempo, ele aumentou sua força em 24 pontos, sua agilidade em 17 pontos e sua chance de acerto crítico em 1 ponto. John continuou avançando, aproximando-se de mais marionetes assassinas. Assim que suas habilidades esfriaram, ele desencadeou outra chuva de fogo. Marionete assassina morta. Talento de saque ativado. Acerto crítico mais 1. Marionete assassina morta. Talento de saque ativado. Força mais 1. As notificações não paravam de piscar. John abriu caminho a golpes de facão, e à medida que o número de marionetes de teste no túnel diminuía, sua força aumentava. Consequentemente, os atributos que ele saqueava se tornavam mais substanciais. Nesse breve período, ele ganhou 117 pontos adicionais de força, 75 pontos de agilidade, 3 pontos de chance de acerto crítico e uma habilidade básica de assassino, perfurar. Gradualmente, os assassinos fantoches ao redor não podiam mais ser eliminados com um único disparo. Chuva. John usou outras habilidades mágicas para atacar, mas elas não representaram nenhuma ameaça para ele. Ao longe, uma luz fraca tremeluzia, indicando que o fim do túnel estava próximo. John acelerou o ritmo e intensificou seus lançamentos de habilidade. O teste de progressão para assassino estava se mostrando muito mais fácil de passar do que o teste para mago. Julgamento. No final do túnel, restavam alguns poucos bonecos de teste dispersos, cuja força atingia o nível de qualidade épica de nível superior. John continuou seu implacável bombardeio mágico de longo alcance, esgotando rapidamente seu estoque de veneno mágico. Finalmente, o último boneco de teste foi destruído. Marionete assassina épica morta. Talento saque ativado. Dano físico de nível B obtido. Talento de dano físico de grau B. Aumenta o dano físico em 50%. John recebeu outra notificação, indicando que ele havia causado dano físico de nível B talento. Com um aumento de 50% no dano físico, seus ataques físicos agora superavam seus ataques mágicos. Ataques. Teste do Corredor da Morte concluído. Você recebeu a bênção do Templo da Noite. Força mais 70. Agilidade mais 30. Você avançou para a classe oculta. Assassino Pesadelo de primeiro nível. Assassino do Pesadelo. Classe oculta. Acerto crítico físico mais 10. Cada nível concede um adicional de 3 pontos de força. 2 pontos de agilidade. Você aprendeu as habilidades iniciais de assassino. Turbilhão da Morte. Golpe sombrio. As notificações piscaram enquanto John avançava para a classe oculta. Assassino do Pesadelo. Essa classe fornecia 10 pontos adicionais de chance de acerto crítico físico e concedia 3 pontos extras de vida. A cada aumento de nível, você ganha 1 ponto de força e 2 pontos de agilidade. O aumento de atributos foi até ligeiramente superior ao do Mago da Ira dos Deuses, embora não incluísse pontos de habilidade adicionais. Além disso, avançar para Assassino do Pesadelo concedeu a ele 2 poderosas habilidades iniciais, Morte Turbilhão e Golpe Sombrio. John, não tendo pontos de habilidade extras no momento, decidiu não aprimorar essas habilidades para o por enquanto. É hora de subir de nível. John abriu seu painel de atributos para verificar seus pontos de experiência. Nos últimos dias, ele acumulou mais de 370 mil pontos de experiência. John imediatamente optou por subir de nível. Você subiu de nível. Espírito mais 4, Força mais 3, Agilidade mais 2, pontos de atributo livres mais 8, pontos de habilidade mais 2,
Após atingir o primeiro nível de sua profissão, cada subida de nível concede 8 pontos de atributo gratuitos e 1 ponto de habilidade. Com suas profissões de Mago da Ira dos Deuses e Assassino do Pesadelo, Johnny recebeu bônus adicionais: 4 pontos em Espírito, 3 pontos em Força, 2 pontos em Agilidade e 1 ponto de habilidade. Isso significa que subir um nível para Johnny equivalia a subir 2 níveis para os outros. Johnny continuou a evoluir. Você subiu de nível. Espírito mais 4, Força mais 3, Agilidade mais 2, pontos de atributo livres mais 8, pontos de habilidade mais 2. As notificações não paravam de piscar. John subiu de nível continuamente até chegar ao nível 29, onde seus pontos de experiência eram insuficientes para continuar. Faltavam pouco mais de 7.000 pontos de experiência para ele alcançar o nível 30. No nível 30, ele poderia realizar sua segunda promoção de carreira. Haviam se passado apenas alguns minutos desde que John havia concluído sua promoção de primeiro nível em sua carreira. Ao atingir o nível 29, John recebeu 152 pontos de atributo adicionais e 38 pontos de habilidade. Desta vez, ele decidiu não concentrar todos os pontos no espírito, mas distribuí-los igualmente entre força, espírito e agilidade. Esses 3 atributos aprimoraram muito suas profissões. Com 38 pontos de habilidade disponíveis, Johnny priorizou o aprimoramento de suas habilidades de mago. Ele então analisou seus atributos atuais. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.